Boa noite, pessoal. Esse é o Fatos da Semana, o nosso canal, nosso espaço semanal, onde nós fazemos uma seleção dos principais assuntos que foram notícia na Câmara de Vereadores, em esteio, no Estado, no Brasil. Assuntos que nós consideramos importante fazer um bate-papo. Sempre às quintas-feiras, às 7h30, o nosso Fatos da Semana. Nós separamos hoje, então, 3 assuntos importantes. Primeiro, a retirada, o corte do recesso escolar. Sim, o prefeito de Esteio retirou o recesso, o descanso dos professores, alunos, enfim, toda a comunidade escolar, o que causou uma grande revolta da comunidade escolar. Essa semana nós recebemos professores na Comissão de Educação da Câmara. Os professores estão se reunindo, discutindo e cobrando essa posição do prefeito que não reconhece o direito ao recesso. Se não reconhece o direito ao recesso, é porque também não reconhece o trabalho remoto, que vocês vão ver que é muito mais cansativo e difícil o trabalho remoto hoje, e merece descanso sim, esse trabalho tem que ser reconhecido. Para conversar sobre isso, nós convidamos a Graziela Oliveira, que ela é presidente do CISM, o Sindicato da Categoria dos Trabalhadores do município, os municipários e também dos professores. E a Grazi vai estar aqui conversando com nós sobre mais essa sacanagem do prefeito Pascoal. Também vamos falar sobre a mobilização para o 3J, para o Fora Bolsonaro deste sábado. O ato, que seria dia 24, foi antecipado para o dia 3, em decorrência da conjuntura política que nós estamos vivendo. A CPI tem revelado aí uma série de abusos e de corrupção na compra das vacinas. Primeiro atrasaram a compra, e na hora de comprar, agora, os depoimentos estão dando conta de corrupção e roubo, desvio de dinheiro público na compra das vacinas. Por isso, o Fora Bolsonaro virou um imperativo de todas as pessoas de bom senso do Brasil, e teremos ato no sábado. Para conversar sobre o Fora Bolsonaro de sábado, nós convidamos o Aleph, que participa da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, dos debates que estão acontecendo, da organização destes atos em todo o Brasil, aqui em Porto Alegre, e aqui em Esteio nós vamos ter também, o Aleph vai explicar, uma demarcação política também na cidade. E um terceiro bloco, nós vamos falar sobre os assuntos da comunidade. Nós apresentamos requerimentos importantes essa semana, que dão conta do fim das obras aqui no final da Rio Grande, as obras da Corsã, que está travado, uma obra que não sai do lugar. Parece que vai ter um desfecho, vamos falar sobre isso. Um pedido de informação sobre o corte de figueiras lá na 24 de agosto com a Rua Prata. 3 figueiras num terreno baldio, saudáveis, que foram cortadas, e muitos vizinhos tiraram foto e denunciaram, e nós estamos entrando com pedido sobre isso, vamos comentar. E também sobre um pedido de informação ao DENIT, sobre animais soltos na pista. Recebemos aí umas sugestões sobre como proceder, como faz quando a gente encontra um animal lá nas rodovias, na 116, enfim, nas rodovias, para quem liga, como funciona, como é o acolhimento aos animais soltos na pista. Vamos falar sobre isso também. Esta é a pauta do Fatos da Semana, e a gente inicia, então, esse debate. Charles, vamos introduzir o primeiro assunto? Educação. Prejuízos do fim do recesso à comunidade escolar. A postura autoritária da gestão do Leonardo Pascoal foi criticada pelo vereador Léo Damer em reunião na Comissão de Educação da Câmara, realizada na tarde desta segunda-feira, dia 28. Não se faz gestão democrática por decreto, afirmou Léo Damer. Então vamos chamar a nossa primeira convidada, Graziela Oliveira, a presidenta do CISM. Pode chamar de presidenta, né? Pode, com certeza. Boa noite, Léo. Uma alegria estar aqui, a gente podendo... É uma pena estar aqui para falar sobre este tema, né? Mas é sempre bom trocar uma ideia contigo. Acho que a gente consegue construir aí bastante coisas juntos, né? Sim. Grazi, então eu já te apresentei, a Grazi é a presidente do sindicato, a gente já fez várias lives, né, Grazi? Vários assuntos, mas agora, esta semana, o assunto que mais ferveu na Câmara, e toda a categoria dos professores procuraram os vereadores, mandaram mensagens, enfim, nós lotamos a Câmara, para as pessoas entenderem. A Câmara, por conta do recesso, tem um limite lá, que deve dar metade da lotação. A gente tem 300 lugares, deve ter 150, mais ou menos isso. E lotou. A Câmara lotou de professores, e eu sei que... E marcamos, né, para a próxima semana, uma audiência daí com a representação da secretaria.
a secretária, né? E o que está acontecendo, então, para as pessoas entenderem? O prefeito, aí a Grazi vai explicar melhor para nós. O prefeito retirou o recesso. No início do ano, houve um planejamento e, como todo ano acontece, existe o recesso. É normal, todo mundo sabe disso. Tem recesso na escola infantil, tem recesso na fundamental, tem recesso no ensino médio, tem recesso na universidade. E o prefeito retirou. E foi a única cidade, em todo o Vale dos Sinos, né? A única cidade de 12 municípios, no levantamento que vocês fizeram, foi o único prefeito que não deu recesso. E o argumento, enfim, eles sempre tem um argumento. O argumento é que, enfim, as crianças estão acostumadas agora com a volta às aulas presenciais, enfim, mas o recesso, ele tem a ver com o período do descanso, porque existe o trabalho. Então, o prefeito, na verdade, foi o único que não reconheceu o trabalho remoto. O trabalho remoto não é ficar em casa de férias, o trabalho remoto é dar aulas remotamente. Eu tenho um irmão professor aqui, ele fica dando aula, eu fico ouvindo ele dar aula o tempo inteiro aqui. E é muito mais difícil dar uma aula remota. É muito mais difícil fazer uma reunião virtual. É um tipo de trabalho muito mais estressante, inclusive. Preparar uma aula requer tempo, e preparar uma aula remota, mais tempo ainda quando não se é acostumado. Então, Grazi, por que o prefeito de Esteio não reconhece o trabalho remoto e não quer dar recesso para vocês? Você que a Grazi também é professora. É verdade, né? Estou representando os trabalhadores do município, mas a minha profissão de origem, meu trabalho de origem é a educação, né? Então, quando a gente começa a discutir essa pauta, eu me sinto em casa, né? Por estar muito presente, né? Discutindo isso. Bom, acho que é uma primeira coisa que acho que é importante a gente começar já dizendo, né? Nós temos aqui no nosso município, assim como no Brasil, né, regimentações, leis, né, resoluções normativas que tratam sobre gestão democrática, né? Então a gente parte desse princípio que tudo que se é deliberado dentro do processo educacional, esse processo ele é construído com a comunidade escolar, né? A Secretaria de Educação traz as regras iniciais de como as coisas precisam ser pensadas e construídas, e a escola, junto com a comunidade, pensa e constrói. E foi isso que aconteceu com o calendário escolar. Em dezembro do ano passado, o prefeito, então, decreta, né, como vai funcionar o ano de 2021, inclusive em que período os profissionais teriam de férias, em que período esses profissionais teriam recesso, em que período este ano, né, letivo iria se iniciar e iria se encerrar. E desde o dia 8 de fevereiro, Léo, desde o dia 8 de fevereiro, nós estamos com a educação trabalhando. A diferença é que, como nós começamos com bandeira preta, né? Eu acho que é importante a gente lembrar o pessoal que está nos acompanhando que durante o mês de fevereiro, março e abril, nós tivemos um pico, um índice de elevado de contaminação, de contágio do Covid enorme. Mas mesmo assim, esses profissionais voltaram a trabalhar presencialmente, enquanto os alunos permaneceram de forma remota. Infelizmente, com um aumento absurdo de contágio, nós começamos a ter contágios dentro da escola. E nós começamos, então, a perder trabalhadores em função desse contágio, que foi quando nós tivemos o primeiro registro na educação com o falecimento do professor Sérgio no dia 28 de fevereiro. 20 dias depois que os professores começaram a trabalhar de forma presencial. A partir da morte do professor Sérgio, depois de muita luta, muita sinalização do sindicato em relação aos riscos, impedir para que esses profissionais pudessem estar fazendo trabalho remoto, prefeito, depois que teve que morrer né? Então acata aí e mantém todo mundo em forma de serviço remoto. Então, desde o dia 8 de fevereiro, a nossa rede está trabalhando de forma remota. Agora, em maio, depois que, então, deu uma baixada, na verdade, a gente nem sabe se deu uma baixada, né? Mudou o sistema de acompanhar as bandeiras, mudou de os V, sei lá, os S, sei lá o quê, né? Simplesmente deixamos de colorir o mapa do Rio Grande do Sul e passamos a usar outra ferramenta. E, bom, começou, então, a funcionar o ensino híbrido na nossa cidade, que trabalha com a questão presencial e o trabalho remoto, presencial e remoto.
20% da população, da população da comunidade escolar aderiu ao trabalho presencial e 80%, em média, resolveu permanecer de forma remota, pelo medo, pela vacina ainda não chegar para todo mundo, né? Por todas as questões que a gente já sabe. E aí, então, somos surpreendidos, Léo, semana passada, com uma mensagem via WhatsApp para as equipes diretivas, que é um outro absurdo, né? As coisas não serem oficiais, né? Recebemos a notícia, então, que o recesso seria cancelado, porque recém as crianças haviam começado, então, esse processo, né, de socialização e trabalho dentro da escola. Ignorando todo um processo de aprendizagem, ignorando todo um trabalho que vem sendo feito pela educação ao longo, desde 8 de fevereiro para cá, e que vem deixando as pessoas, estão deixando as pessoas exauridas, os alunos e estudantes e as crianças cansados, e as famílias, porque a gente não pode ignorar o fato de que, nesse momento, a família, ela acompanha esse processo de ensino e aprendizagem de seus alunos. Então, gerou uma maior revolta dentro da comunidade escolar, sim, porque se há o entendimento que é preciso parar para respirar. E aí não sou eu, no meu machismo, né, Léo? Oi, sim, por favor. Não, é só para fazer um bate-bola aqui. A gente sempre acha, né, que os professores que querem as férias, o recesso, né, e que a comunidade não, que os pais não, mas não é verdade. A gente conversou com muitos pais e os pais entendem que isso não é férias. O recesso ele é importante até para a qualidade do ensino. Qualquer pessoa que é da área da educação, eu sou professor, embora não estou exercendo, qualquer pessoa que é da área da educação sabe, o recreio, tu falaste bem agora, o recreio tem uma função, né? As pessoas param um pouco, porque precisam descansar, a cabeça precisa arejar, né? E as férias de todas eu falei antes, todas as modalidades, desde o infantil até a universidade, recessos são importantes, até para organizar, existe um calendário que é pensado no início do ano, e esse calendário tem que ser cumprido, né? Então, assim, bagunça tudo. O prefeito retira o recesso às vésperas do recesso, dizendo, ninguém vai descansar. Os pais se programaram. Às vezes tem uma visita para fazer, né? Um parente distante, né? Às vezes tem alguma coisa da vida particular das pessoas que tudo é pensado em cima de um calendário. E mudar o calendário às vésperas bagunça para todo mundo. E os pais são contra, sim. Eu conversei com muitos pais, os alunos, né? As crianças. Então, assim, bagunçou toda a vida das pessoas. E as famílias estavam lá, viu, Léo? Acho que é importante registrar, além dos professores, né, dos profissionais da educação, a gente tinha na plateia alunos, estudantes, né, e famílias, né, que sabem muito bem, né, o que está acontecendo dentro do seu processo. E eu acho que uma coisa que é bastante importante dizer, né, a gente ignora o fato de achar que as famílias não estão inseridas dentro desse processo, e as famílias estão, né? É uma falácia, é uma inverdade a gente acreditar, né, que simplesmente tomar uma decisão de cima para baixo vai resolver todos os problemas da educação, e não vai. E acho que é importante fazer esse registro na nossa conversa hoje, né, Léo? Existem defasagens, existem prejuízos que a pandemia deixou, existem, mas não vão ser 10, 15 dias de recesso que vão resolver. Isso vai ser um trabalho que, inclusive, né, na minha concepção, deveria ser trabalhado internamente na Secretaria de Educação, junto com os professores, para pensar num plano de ação que tenha durabilidade e que tenha eficiência, porque pensar e planejar sem quem vai executar não tem eficiência. E, infelizmente, nessa gestão, ultimamente, a gente tem lidado com isso. As pessoas pensam, tenham ideias, mas quem vai executar nunca é chamado para construir junto. Grazi, esse assunto daria uma live inteira, né? A gente, na verdade, acho que é só dar uma pincelada aqui, mas tu falou bastante sobre gestão democrática. Não há gestão democrática quando se faz as coisas por decreto sem discutir com as pessoas, né? Então, esse é mais um decreto autoritário. Eu, no dia da audiência, inclusive, lembrei outros momentos, o 14º salário com regras excludentes, que não foi discutido com a categoria nem com o conselho, né? A questão de mudar as regras das eleições nas escolas com os processos eleitorais já em andamento,
né, que foi um processo altamente autoritário, excludente, sem passar pelo Conselho. Aquele debate sobre o plano de carreira, que retirou 1/3 do planejamento, né, que o governo também não queria discutir. Nós seguramos na Câmara o projeto bastante tempo, mas foi uma iniciativa dos vereadores. O governo queria votar toque de caixa. Então, o governo tem uma prática de passar por cima e não discutir com a categoria. Não gosta de gestão democrática, governa por decreto de forma autoritária. Mas, Grazi, pelo pouco tempo que a gente tem aqui, quais são as ações agora? O CISM provocou e o governo disse que vai mandar. Nós queríamos que fosse uma convocação, ou seja, obrigar, por força de lei, os vereadores podem obrigar a secretária e o staff da secretaria a estar na Câmara semana que vem, na terça-feira, conversando com a categoria. E vocês vão lotar o plenário de novo. Então, eu pergunto, essa é uma ação. E vocês também estão indo pela via judicial, né, tentando uma liminar. Quais são os caminhos para tentar reverter essa situação? Bom, primeiro é reafirmar a reunião que vai acontecer, né? Esperamos, né, muito que a Secretaria de Educação esteja juntos, até porque é importante a gente ouvir todos haver essa escuta, essa troca de diálogos, mas que seja uma troca de diálogos que a gente consiga avançar, né? Construir. Não é só fazer uma escuta e, bom, eu ouvi, tá tudo certo, mas sigo com a minha opinião. Não, vamos pensar juntos. Então, a gente vai viver esse momento. Nós já estamos mobilizando, sim, a comunidade, as famílias, os estudantes e os professores, assim como os demais profissionais da educação. A gente tem aí esperança, né, que a gente consiga negociar, né, Léo Damer, que a gente não precise de novo ter que fazer uma luta judicializando. Parece que a gente só consegue conquistar as coisas através da justiça. E é isso que a gente está apontando há muito tempo. É possível sentar e chegar num denominador comum, né? O problema é que nós vivemos um momento que nós não temos abertura para isso. A segunda questão é, bom, né, nós esperamos, né, e confiamos nos vereadores, principalmente nos vereadores da Comissão da Educação, que se comprometeram com a presença da SME nessa reunião. Então, esperamos piamente e esperamos mesmo que essa reunião ela consiga ter essas representações presentes. E, bom, né, há sim essa intencionalidade, já está tudo pronto, né, para que a gente possa fazer a judicialização, sim, mas a gente confia na possibilidade que é dar um voto de confiança na gestão, de que é possível, sim, a gente conseguir sair de um debate onde fique bom para todo mundo, né, onde esteja bom para todos. E acho que é importante reforçar, nós defendemos piamente a qualidade na aprendizagem dos nossos estudantes e defendemos o bem-estar físico e mental, tanto das nossas crianças, mas principalmente dos adultos envolvidos nesse processo, que são os profissionais da educação e que são as famílias, que está todo mundo adoecido, todo mundo perdeu alguém, todo mundo está envolvido com alguma coisa relacionada à Covid, todo mundo está tentando fazer a sua parte para poder fazer com que tudo dê certo. Então, Léo, a gente espera, né, profundamente que seja entendível, né, esse processo e que a gente possa efetivamente tocar frente. Bom, nós também vamos fazer uma ação com a comunidade no sábado, né? Nós vamos fazer uma carreata até para que as famílias possam entender e se somar conosco, né, nessa perspectiva. Também foi realizado um abaixo-assinado que o prefeito já recebeu uma prévia, né, no gabinete aberto. Então, famílias foram para o gabinete aberto, né, e famílias vão retornar ao gabinete aberto segunda-feira que vem, e os vereadores vão receber o fim desse abaixo-assinado. O prefeito recebeu uma prévia com mais de 1.500 assinaturas, e os vereadores vão receber agora um fim com mais de 3.000 assinaturas da comunidade. Então, assim, é para dizer que realmente há uma insatisfação e a comunidade precisa ser escutada. A representação do povo, os vereadores precisam ouvir o que o povo está pedindo. Recesso escolar. Sim, inclusive, Esteio foi a cidade que voltou mais cedo, né? Também confere, né? Esteio foi a cidade que voltou. 8 de fevereiro foi olha, em 10 anos é a primeira vez que eu vejo a gente começar tão cedo uma aula. E com essa justificativa,
né? Sim, então, De que o mês de julho é um mês frio, por isso que se ampliou, por isso que ficou pensado 15 dias de recesso. Aí agora se perdeu as justificativas para uma outra situação. E é isso, né, Léo? A região metropolitana inteira vai garantir recesso escolar nas suas comunidades, para a sua sim. comunidade. Essa conta que não fecha, né? Esteio foi a primeira cidade a começar as aulas. Esteio é a única cidade que não dará recesso. Então, assim, é lógico, nós temos os professores mais cansados da região, porque foram os que começaram mais cedo, e vão ser os únicos que não vão ganhar recesso. Cada um decreto, né, de forma autoritária. Importante dizer, né, Grazi, os vereadores todos se manifestaram, não só os da oposição, todos se manifestaram a favor do recesso, porque entendem que ele é importante para o descanso dos alunos, dos pais que estão ajudando a dar aula, a fazer a aula dentro de casa, e também de toda a comunidade de trabalhadores da educação. Então, se todos são a favor, então espero que o governo tenha sensibilidade e, a partir dessa audiência, então, de terça-feira, recue nesta posição. E a luta de vocês é justa. Tá, Grazi? Então, obrigado pela participação. Quer deixar um recado final para a turma aí? Não, só convocar, né, o pessoal que está nos acompanhando. É importante estarmos presentes, né, às 16 horas na Câmara de Vereadores, terça-feira. E também, né, quem não tem aí, depois eu passo para o Charles o link do abaixo-assinado, que encerra amanhã. Então, o pessoal que está aí acompanhando e quiser, não assinou o abaixo-assinado e quer assinar, quer apoiar aí essa luta, né, das comunidades escolares, a gente agradece muito. E agradeço o espaço para poder falar um pouco sobre a pauta e até uma próxima, né? Obrigada. Grazi, valeu. Ficamos na conversa aí, tá? Um abraço. Tchau, pessoal. Então, vamos introduzir o segundo assunto. Vai lá, Charles. Política. Ações para o dia 3 de julho, fora Bolsonaro. Impulsionado pelo pedido coletivo de impeachment de Bolsonaro, que movimentou o Congresso Nacional nesta quarta-feira, dia 30, os brasileiros voltarão às ruas neste sábado, dia 3, contra o governo genocida e corrupto que tira vidas, saúde, emprego e o alimento do povo. As denúncias da CPI da Covid-19 revelaram, nos últimos depoimentos, a corrupção de Bolsonaro na compra de vacinas contra a Covid-19. Então, para esse bloco da política, eu vou chamar o Aleph, que é o nosso convidado. O Aleph, que participa aqui do debate do Povo Sem Medo e da Frente Brasil Popular, e já discutiu com nós aqui também a partir do coletivo Negritude, né, Aleph? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que estão assistindo a nossa live aqui. É isso aí, estamos fazendo essa construção aí do ato fora Bolsonaro para o dia 3, no sábado, para a gente fazer aí uma movimentação e pressionar esse governo, né? Tá tanto tirando a vida dos mais próximos, dos nossos familiares, nossos amigos. Nós precisamos, de fato, dar um basta nesse governo, nessa política genocida de morte. Aleph, eu faço parte do grupo Vacina Já, que é organizado em mais de 20 cidades aqui da região, e a gente fez muita luta pela vacina, né, desde o início do ano, porque ficou comprovado que o governo brasileiro, ele recebeu muitos e-mails de vários laboratórios e não comprava as vacinas, e por isso que demorou o início da vacina no Brasil. Países aqui da volta, para citar um aqui, a Argentina começou na semana do Natal, em dezembro, a vacinar. Outros países começaram antes. E nós, nem seria janeiro, teve muita pressão e no finalzinho de janeiro começou devagarinho, e ainda está devagar, né, a vacina no Brasil. Mas tudo bem, essa pauta todo mundo já está careca de saber, a CPI foi aberta por isso, por causa dessa morosidade nas vacinas, e o governo insistindo no tal do tratamento precoce. Cloroquina, que é um remédio para lúpus, que não é remédio para vírus, né, e outros tratamentos precoces, né, com remédio para verme, remédio para piolho, enfim, enganando a população e as pessoas não defendendo a vacina. E a vacina é o único remédio comprovado. Então, é o tal do negacionismo do tratamento precoce. A CPI está mostrando. Mas tem um fato novo, que é de algumas semanas para cá, que está revoltando as pessoas, que é isso mesmo, é a corrupção, né?
os laboratórios agora estão aparecendo intermediários dos laboratórios no Brasil, e esses intermediários estão dando conta de uma série de informações de deputados e trabalhadores dos ministérios, né, dizendo que é o seguinte: haviam negociações paralelas. É isso que a CPI está mostrando. E nessas negociações paralelas tinha propina, né? Os caras negociavam um valor por fora para poder comprar. Então, comprava acima do preço, o intermediário negocia, né? É isso que está aparecendo. E está revoltando o Brasil. A gente está vendo todas as colunas dos principais jornais, não é só a imprensa alternativa, a mídia comercial está dando conta de revelar isso. E essa indignação, né, ela antecipou o ato, né, Aleph? Queria que tu falasse um pouco disso. O ato seria no dia 24, né, porque o outro ato foi no dia 29, então seria um mês depois, né, 4 semanas depois. Só que o pessoal antecipou o ato por conta da conjuntura política. Tá quente o negócio, né? O povo tá se revoltando, o povo tá indo pra rua quase sozinho, não precisa ter direção de ato agora, as pessoas querem se expressar. E tem uma CPI lá trancada no Lira, né? O Lira, que é o presidente do Congresso, que é do PP, do Progressistas, né? Tá segurando a CPI. Então, a ideia é pressionar o presidente do Congresso a CPI não, o impeachment. O pedido de impeachment. O Lira está segurando os pedidos de impeachment. O Congresso não quer investigar nada. A própria CPI só saiu porque o STF determinou, né? Porque o Centrão, os partidos do bloco do Centrão não querem abrir o troço. Então, Aleph, a direção do movimento antecipou o ato para dialogar com os anseios da população, é isso, né? Isso mesmo. Bom, Léo, são 122 pedidos de impeachment que o Arthur Lira sentou em cima, engavetou, né? Ele diz expressamente que não tem ambiente, na opinião dele, né, para abrir processo de impeachment nenhum, e por isso que ele não leu nenhum processo de impeachment, nem encaminhou internamente para alguma comissão para fazer análise. Então, o primeiro movimento, que é esse que o Charles leu para nós, que é do super pedido de impeachment do dia 30, é, na verdade, a reunião, né, de todos esses 121 pedidos de impeachment em um só. Então, os partidos de esquerda, movimentos sociais, associações civis, partidos, lideranças e deputados de partido de direita, de esquerda e centro, resolveram sentar todo mundo, organizar um único pedido de impeachment, através desses novos fatos, né, de corrupção também, e ajudar um pouco o Arthur Lira a trabalhar, né, porque o Arthur Lira não quer trabalhar, infelizmente, e é por isso que ele não dá a consequência àquilo que é o papel dele, né? Ele precisa acatar, receber o processo de impeachment e fazer com que o processo ande na Câmara dos Deputados. Então, na verdade, o que essa turma fez, né, nós fizemos como um todo, é realmente tentar facilitar um pouco o trabalho do Arthur Lira. Em vez de ele ler os 121 pedidos de impeachment, agora ele só precisa ler um e exercer aquilo que é função dele, né? Que é, de fato, dar sequência. E nós, obviamente, dos movimentos sociais, achamos que é fundamental a pressão, não só ao Arthur Lira, né, que é do Partido Progressistas, mas as lideranças do próprio partido, do Centrão, né, do PSDB. Nós precisamos pressionar essa turma, porque os deputados e as deputadas que têm a responsabilidade de afastar o presidente, né, de analisar o processo de impeachment. Então, nós temos que pressionar a base deles, nós temos que mandar e-mails para os deputados, falar com esses prefeitos dos deputados, inclusive o próprio prefeito Pascoal, né, se ele tem responsabilidade com a vida das pessoas perdidas aqui de Esteio, ele deveria ligar para o Arthur Lira, que é o mesmo partido que ele, e pedir para o Arthur Lira realmente abrir um processo de impeachment. Essa é a função de um agente político nesse momento. Todo mundo está sofrendo isso. Aqui em Esteio, tem dificuldade no processo de vacinação, não está tão ágil assim, né? A primeira dose até está, mas a segunda está bem atrasada, né? Ficamos dias, semanas, até meses sem a segunda dose da vacina da Coronavac. Isso é por omissão desse governo. Então, que são essas ações, né, do processo de impeachment? São duas. Primeiro, a omissão, né, do governo de não comprar a vacina no tempo correto
de forma ágil, né? E ao contrário disso, ele comprou insumos para fazer esses remédios, como tu disse, não tem comprovação científica, não resolve o problema. Na verdade, o que acontece é fazer com que as pessoas se enganem, tomem os remédios e continuem, né, sendo afetada com o vírus. E, bom, muitos desses até tardou um pouquinho as consequências do coronavírus, mas de fato vieram a óbito, né? E isso é lamentável no nosso país. Nós poderíamos ter salvado, é isso que diz as pesquisas, né? Das nossas universidades federais. Poderíamos ter salvado 400 mil vidas se nós tivéssemos vacinado num tempo correto. Então, exatamente, é a omissão e também a corrupção, né? Que é o que, de fato, é o que está saindo agora, porque eles atrasaram a compra da vacina, por quê? Porque eles estavam fazendo negociados, tramóias, para tentar levar dinheiro em cima da vida das pessoas. E esse último dado, né, de que eles queriam $1 por dose, é lamentável, né? Porque daí a vida dos nossos familiares, das pessoas mais próximas da gente, valeu no máximo $1. Para que esses... Esse dado é importante, né, Aleph? Os países, numa média geral, existe uma média do que morre, do que morreu até agora, né, do que está morrendo as pessoas por Covid no mundo. Países que tiveram minimamente algum cuidado de não apostar em tratamento precoce, apostar na vacina e fazer isolamento social, né, que é o básico, que é só o que dá certo. Os países que tiveram esse tipo de cuidado tiveram um índice de mortes que, se fosse aplicado ao Brasil, seria 100 mil mortes. Se o Brasil tivesse feito um pouco mais de distanciamento, um pouco mais não, tivesse cuidado, distanciamento social, e não tivesse iludido as pessoas que tomando cloroquina podia sair para a rua, tivesse feito isso, nós teríamos ficado numa média de mortes, que é a média que tem em outros países, que daria conta de 100 mil pessoas, não 500 mil. Então, esse excedente, que é 400 mil pessoas, é as pessoas que foram enganadas pela ideia do tratamento precoce, da cloroquina. Inclusive, tem vereador defendendo. Você vê que Sapucaia, eles fizeram um debate. Alguns vereadores trouxeram médicos a favor da cloroquina e outros a favor da ciência. Nós temos um médico no Brasil hoje a favor da cloroquina. Médico contra a ciência, rasgando o seu diploma. Está aparecendo na CPI, aquela Nice Yamaguchi. Então, é ridículo o que está acontecendo no Brasil hoje. Mas, Aleph, assim, o que é importante agora entender, então, dos atos, né? No primeiro ato fora Bolsonaro, se calcula que é em torno de 400 mil pessoas no Brasil, né? Nos atos. No último, já dobrou. Se estima perto de 800 mil pessoas. E a gente sabe que o Congresso, os deputados só agem por pressão. Se não tiver pressão da opinião pública, os deputados não agem. Até porque o Centrão, né, Aleph, é importante dizer, o Centrão está comprado. O Arthur Lira é do Progressistas. O Bolsonaro, mais de 10 anos da vida dele, a maior parte da vida dele foi do Progressistas, que é o mesmo partido do prefeito aqui em Esteio, que é o partido que lidera o Centrão. Quem segura o Centrão, esse bloco, que, né, hoje que segura o governo Bolsonaro, é o PP e outros partidos. Inclusive, o defensor mor lá do Bolsonaro dentro da CPI, o Reis, que é o senador gaúcho aqui do agronegócio, né, e que é um negacionista, é um cara que defende cloroquina, é um cara ignorante, é um cara que está atrasado, ele é o Bolsonaro gaúcho. Envergonha o nosso estado, né? Nós temos um Bolsonaro gaúcho lá defendendo, né, a cloroquina dentro do Rancho Queimado. Ele diz que Rancho Queimado, que é a cidade que usou cloroquina, é um modelo para o mundo. E é uma besteira, né? Então, essa pressão é importante. Então, é isso que se espera, né? Antecipar o ato e, nesse sábado, tentar fazer um ato muito forte no Brasil para pressionar o governo. É isso, né? Como é que tá? Já tem muitas cidades confirmadas, qual é a expectativa? É isso mesmo. Não, essa ideia de antecipar o ato também é fruto desses casos de corrupção que nós já sabíamos que tinha, mas não tínhamos como até então comprovar, mas agora a própria base do governo está denunciando o governo, né? Porque de fato há, né? E de fato não se brinca com a vida do povo, né? Então, o movimento, a própria base governista está deixando o governo para denunciar os casos de corrupção que ficavam sabendo que estava acontecendo no Ministério da Saúde durante o processo de compra da vacina. Então, é bem lamentável o que nós estamos vivendo. Mas é isso, nós precisamos, a expectativa
é organizar ato em várias cidades. Aqui no Rio Grande do Sul, no último ato do dia 19, nós organizamos ato de várias formas, simbólicas, mais massivas, em várias regiões do estado. Foram mais de 200 cidades que nós conseguimos, de alguma forma, organizar atos, fazer movimentações, inclusive aqui em Esteio nós fizemos, né, no centro da cidade. A ideia agora, nesse dia 3, é intensificar essa jornada de fazer as ações, né? Então, já está confirmado, essas mesmas 200 cidades terão novamente seus atos, e nós queremos ampliar, né? Fazer essa movimentação, fazer com que as pessoas, de fato, venham para a luta, né, pelo fora Bolsonaro, porque nós não podemos mais continuar com esse governo que ele está tirando a vida das pessoas, né? Então, se organizando, tensionando, e aqueles que, infelizmente, né, não puderem, ainda não estão vacinados, não estão confiantes também nesse processo da imunização, tem várias formas de se organizar, de ajudar a gente também a protestar, né? Então, tem as redes sociais, é importante compartilhar os vídeos, as lives que são feitas durante os próprios atos, para que a gente vá também ganhando esse sentimento na sociedade de que, de fato, existe porque tem vidas sendo perdidas diante de uma omissão e de uma corrupção desse governo, e nós precisamos, com isso, fazer com que a pressão sobre os deputados federais aconteça para que eles, de fato, dê continuidade ao processo de impeachment que está protocolado lá na Câmara dos Deputados. Só assim a gente vai conseguir afastar o Bolsonaro do governo e aí sim retomar, de fato, as rédeas, né, de comando do Brasil, porque na mão dele ele está fazendo um desastre, né, na saúde pública, na economia, enfim, em todas as áreas, porque ele de fato não governa. Ele só protege seus filhos, que estão também envolvidos em vários casos de corrupção, e se protege a si mesmo, né? Então, é lamentável o que nós vivemos hoje no Brasil, e é com fora Bolsonaro que a gente vai se tornar, de fato, um Brasil considerado mesmo, sério, que cuida das pessoas. Então nós precisamos afastar esse presidente urgentemente. E não é o ano que vem, né, Léo? A nossa agenda é 2021, afastar o Bolsonaro em 2021. Não temos saída para esperar o Brasil acabar para 2022 a gente tentar, num processo eleitoral, reverter esse cenário, né, que a burguesia nos colocou, né? Lembramos que a burguesia apoiou o Bolsonaro e ainda apoia. Esses partidos do Centrão são dirigidos pela burguesia do nosso país e, infelizmente, não largaram o osso ainda e querem tentar se salvar junto com o Bolsonaro. Não sei como, mas nós precisamos fazer essas movimentações para, de fato, tirar esse governo. Aleph, agradeço então, acho que deu um panorama geral aqui da mobilização e da luta que é urgente aí, né, o Fora Bolsonaro, vacina no braço, comida no prato, que é o lema destes atos, né? Então, obrigado, Aleph, boa noite aí, obrigado pela participação. Boa noite, só lembrando que o ato aqui em Esteio nós vamos fazer pela manhã, né, uma ação mais simbólica na frente do Banco do Brasil, esquenta, né? Um esquenta, a turma se reúne, abre umas faixas, se prepara, porque o ato mesmo é em Porto Alegre à tarde, mas a gente faz um esquenta de manhã aqui, né? Nós vamos divulgar os cards nos nossos grupos aqui, mas quem quiser passar sábado de manhã vai encontrar uma turma aí em alguma esquina fazendo alguma demarcação, né? Se movimentando para que a gente vá a Porto Alegre às 15 horas no Largo Glênio Pérez. Lá vai ser o grande ato do nosso estado pelo Fora Bolsonaro. Eu agradeço aí também a oportunidade, tamo junto. Valeu, Aleph. Um abraço. Um abraço. Então tá, Charles. O programa hoje tá esticado. Vamos lá. Terceiro bloco. Comunidade. Nesse bloco, nós vamos tratar dos temas que foram trabalhados na sessão da Câmara desta semana. Bom, gente, então eu vou só citar aqui alguns temas que eu considero que foram os importantes dessa semana. Primeiro, as obras do final da Rio Grande, o pessoal aqui da região, muito transtorno, né? Rio Grande ficou aberta na frente da Morada 1, aqui. Esta obra da Rio Grande terminou, mas tem uma obra que está parada, que é na entrada da Navegantes, aqui na Rua Érico Veríssimo,
E esta semana nós tivemos a confirmação do André, superintendente regional da Corsã, que a obra será retomada na Érico Veríssimo semana que vem, a partir da semana que vem, nas próximas semanas. Uma obra que está parada desde novembro ou dezembro do ano passado. Faz meio ano que a obra parou aqui. Inclusive aqui na esquina, o Walter, né, o meu vizinho aqui, o morador, que está com a casa, uma parte da casa meio caindo, mas não pode fazer a reforma porque a Corsã vai voltar para fazer a obra ali. Então, retoma a obra na entrada da Navegantes nas próximas semanas. Houve um acordo entre a Metrosul e a Corsã e ajustaram detalhes da obra. Então, finalmente, depois de meio ano, retoma esta obra e depois da obra pronta, sim, acaba-se os transtornos. Outro assunto importante é, nós fizemos um pedido de informação para o corte de 3 figueiras na esquina da Rua Prata com a 24 de agosto. Esquina da 24 de agosto com a Rua Prata, um terreno baldio, 3 figueiras sadias, os vizinhos tiraram fotos, as árvores não estavam velhas, não eram velhas, não estavam ocas, não estavam doentes, e foram cortadas. Gente, muita gente em Esteio tenta cortar uma árvore, e não consegue. Árvores que estão rachando calçada, árvores que estão prejudicando as casas, árvores, enfim, não consegue, porque a árvore é nativa, enfim, existe uma legislação para isso, e tem que ser respeitada. Ocorre que eram 3 figueiras num terreno baldio, não prejudicava ninguém, estavam saudáveis, e dizem que tem licença ambiental. Queremos entender que licença ambiental é essa, e por que conseguiram. A comunidade toda está cobrando isso, fizemos um pedido de informação, aguardamos a resposta. Tem uma ação ajuizada já no Ministério Público, que já me falaram, de moradores da região, e nós vamos estar discutindo com esses moradores para tentar identificar como é que lá conseguiram a licença, né? Figueiras, né? Enfim. E um terceiro assunto, que nós estamos tentando melhorar a questão da identificação de um telefone para animais nas pistas das rodovias federais. Fomos procurados por um grupo de pessoas que diz que veem na 118 seguidamente cães, gatos, animais correndo, e não existe um serviço do DENIT que faça uma relação com as secretarias de meio ambiente dos municípios para, por exemplo, o cara viu um cachorro correndo na BR ali em Canoas, para quem liga? É uma rodovia federal, deveria ter um serviço que entra em contato com a Secretaria do Meio Ambiente Canoas, enfim, e que pudesse prestar um serviço de acolhimento, de buscar o animal, identificar, recolher. Não há placa nenhuma na 118 para 08, na 116, nas rodovias, placa nenhuma de identificação, de contato para nenhum tipo de serviço, muito menos para animais. Então, a gente está tentando identificar uma política adequada para isso. Então, mandamos um pedido de informação, aguardamos retorno e queremos fazer uma proposta. Estamos analisando, inclusive, um projeto de lei para dar conta dessa demanda. Então, separamos esses três assuntos. Volta a obra da Rio Grande, as figueiras cortadas, queremos informação e queremos aprimorar uma legislação para animais soltos nas rodovias federais e estaduais também. Estes são os 3 assuntos do bloco Comunidades. Gente, então, 43 minutos de programa, geralmente a gente tenta ficar nos 40, até 40 minutos. Se vocês tiverem mais sugestões de pauta, assuntos, ou queiram propor alguma ação para a gente apresentar na Câmara, ou um assunto que a gente tenha que abordar, nos procure nas redes sociais. Esse foi o Fatos da Semana, nós voltamos semana que vem com mais assuntos. Boa noite a todos.